Como se deve relacionar a esposa com o seu esposo? A Bíblia diz em Efésios 5, 22, 24: Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. O apóstolo Pedro reforça esse conselho em 1 Pedro 3:1-5. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, considerando a vossa vida casta em temor. O vosso adorno não seja o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que és, para que permaneçam as coisas. Porque assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam submissas a seus maridos. Significa isto que a mulher é a única a submeter-se? Claro que não. No casamento deve haver submissão mútua. A Bíblia diz em Efésios 5:21: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo aconselha aos maridos: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Efésios 5:25-30. Ou seja, o que Paulo e Pedro querem dizer é que o responsável pelo lar deve ser o marido. Se algo acontece de errado no lar, ele deve assumir a responsabilidade para proteger sua esposa e seus filhos. Essa deveria ter sido a atitude de Adão no momento da queda no Éden. Deus ordenou a Adão que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Embora Eva fosse culpada do seu próprio pecado, foi a Adão que Deus deu a responsabilidade de preservar aquela santa árvore. Logo, a culpa da queda da humanidade em pecado foi de Adão. Não sabemos o que teria sido feito a Eva para redimi-la do seu pecado, caso Adão não tivesse comido. Sabemos apenas que a graça de Deus a alcançaria, para que ela não fosse abandonada sozinha no pecado. Mas Adão deveria levá-la até Deus, em vez de comer o fruto junto com ela. Paulo ressalta o princípio da uma só carne, de Gênesis 2:24. No casamento, marido e mulher são membros um do outro. Se o marido for desonrado, a esposa é desonrada. Se o coração da esposa for ferido, o marido é ferido. Logo, o casamento é uma relação de respeito e amor mútuo, onde o marido é o cabeça e a esposa está como sua auxiliadora idônea, não estando nem acima nem abaixo dele. Essa é a essência de um casamento feliz, duradouro e bem-sucedido. Se você assistiu até o final, siga nosso perfil e que Deus abençoe você e toda a sua família.